Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita da NET, pela TV Santa Maria, canal 19, e trazendo hoje a nossa amiga, a nossa confrade, que vem lá da Sociedade Espírita Fernando Duó, a Sandra Margarida Fioravante. Sandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, conversando com esse público que nos prestigia. Muito obrigado. Jader, eu que agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui e desde já, dou assim minha saudação a todos que estão nos assistindo, com muita paz, muita luz para todos. Muito bem. O nosso programa está no ar graças aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. E o nosso assunto de hoje vai versar sobre a mediunidade em crianças. E exatamente por isso é que a Sandra está aqui conosco hoje. Sandra, de imediato, antes de falar propriamente em mediunidade nas crianças, fala para o nosso público, fundamentalmente, aquelas pessoas que não são espíritas, mas são simpatizantes do espiritismo, o que é mediunidade? A mediunidade, pessoal, é vamos dizer assim, uma capacidade humana, tá? Ela sempre existiu, desde sempre. Nós vamos encontrar indícios na história, por exemplo, nas civilizações, onde aparece N exemplos de profetas com essa interação entre o plano terreno e o plano espiritual, com os espíritos. É um intercâmbio, Jader, vamos dizer assim, entre as pessoas ditas vivas que estão no corpo, com os mortos, Então, a gente ouve muitas questões assim, falando, fantasma, é algo sobrenatural, alguma coisa assim, meio fantasioso. Na verdade, não, Jader, é uma coisa comum. Todos nós vamos, em algum momento, temos essa percepção da mediunidade ao longo como eu disse para vocês, os profetas. Sócrates, por exemplo, antes de Cristo, um filósofo grego, ele tinha inspirações, ele ouvia. E ele era um filósofo da época, tinha seus discípulos e tal. E ele ouvia plenamente as inspirações, os aconselhamentos dos espíritos. Então, é algo assim, a mediunidade não tem nada de fantástico. É algo orgânico, natural. Mediunidade é um dom? Na verdade, ela é orgânico, assim, na doutrina espírita, nós entendemos, está associada à questão física do corpo. Sim. Nós temos uma glândula chamada pineal, que ela vai captar os sinais do plano espiritual, dos espíritos, converter isso em ondas magnéticas e a pessoa vai ter percepções. Perfeito. Então ela vai enxergar, vai ouvir através disso. A questão toda é que tem pessoas que são mais receptivos, mais sensíveis a isso, e outras não. E essa mediunidade, ela pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, do nosso desenvolvimento. Então não é nada tão anormal assim, tão mágico, fantasioso, não, pelo contrário, é uma coisa bem... Pelo que eu entendi, mediunidade é mais propriamente uma faculdade do corpo do que, natural, do que um dom dado por Deus. Porque se fosse dom
Deus estaria privilegiando uns e não teríamos outros, né? Os escolhidos. Sim, não exatamente. é. É uma faculdade natural, uma capacidade que todo ser humano tem e é um momento, eu vou resumir assim, é uma faculdade de comunicação. Certo. Nós vamos nos comunicar, né? Que é bom que a gente entenda que nós somos um espírito, a nossa essência é espiritual. Nós estamos momentaneamente num corpo e em algum momento a gente vai estar fora desse corpo, né? Nós chamamos isso de desencarne, o espírito desencarnado, ou seja, ele não está no corpo. Em outros momentos nós vamos estar no corpo. Então, essa comunicação sempre existiu. E não é privilégio de ninguém. Perfeitamente. Né? Bom, explicado o que é mediunidade, a mediunidade ela não escolhe adulto ou crianças, mas o nosso assunto é hoje mediunidade nas crianças. Fala a respeito um pouco da mediunidade nas crianças. Nas crianças é bem mais comum, assim, há um tempo atrás não se pensava assim, né? Não era... mas se a gente for perceber assim, que esse espírito ele está reencarnando e ele está num processo evolutivo, né? Ele está durante a concepção, para a gente esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Quando os pais têm a concepção, os gametas, óvulos, espermatozoide, a fecundação e vai começar o desenvolvimento físico, esse espírito ele está próximo, ele vai começar um processo reencarnatório através dessa ligação com o corpo. Então os pais, nós temos que ter muita gratidão pelos pais nos darem essa oportunidade de nós voltarmos, né, na carne, voltarmos nas nossas experiências. Então, o que acontece? Esse espírito, ele vai começar um processo reencarnatório que inicia na concepção e vai indo ao longo da infância e vai completar mais ou menos, a doutrina nos esclarece através de Allan Kardec, com os espíritos superiores, por volta dos 7, 8 anos. Nós também temos assim, livros como, por exemplo, o Herculano Pires, né, um professor, jornalista, que no seu livro Mediunidade, ele coloca que é uma faculdade muito à flor da pele. Ele diz que na infância, ele faz um estudo, Herculano Pires faz um estudo sobre o desenvolvimento das pessoas, né, o desenvolvimento humano e a questão da mediunidade em cada fase. Especialmente na fase da infância, o Herculano Pires nos diz que o espírito ele está como se assim, mais solto, né? Ele está mais interagindo, porque ele está nesse processo reencarnatório. Então ele está mais interagindo com os dois meios, com a parte material, com o seu corpo, e também interagindo. Ele fala ainda na questão anímica. O que seria isso? Que a criança está projetando seu próprio espírito, né? Está tendo relações com ele mesmo, a alma da criança se projeta nas coisas e pode captar, por exemplo, outras entidades, outros espíritos próximos a ele. Então, e a mediunidade nas crianças, digamos assim, como é que eu vou te perguntar, é mais comum no adulto ou é comum, muito comum também em crianças? É muito comum. Até assim, se a gente observar alguns pais mais atentos, pode ver até na hora do bebê. Por exemplo, a criança começa a sorrir, por exemplo, numa parede, ela está sorrindo e os pais ficam... Ai, esse bebê tão simpático, sorri até pro nada, né? Sim. Não, ele está tendo uma comunicação, ele está vendo, provavelmente, em algumas religiões diz o anjo guardião, né? O seu anjo protetor, nós dizemos espíritos protetores, mas o anjo de guarda da criança, que está ali e a criança, e pode ser até um parente, pode ser um amigo de outra vida, que vem e essa criança feliz, se manifestando e os pais meio sem entender por que ela está olhando para o vazio, para uma parede, para um nada e está sorrindo. Então, é muito comum, sim, a mediunidade em criança. E aquela criança já com 5, 6 anos, até 7, não necessariamente até 7, né? Mas essa criança nessa faixa etária aí que brinca com o amiguinho imaginário,
E aí, o amiguinho imaginário é um espírito? Né? Essa é a questão. Se nós formos observar os especialistas, os psicólogos, eles vão dizer que é muito natural, que a criança tem um mundo de fantasia, um momento mágico dela, né, de fábulas, de muita criatividade, e eles encaram isso como uma coisa natural, tranquilizam os pais, e a gente acho que os pais devem procurar mesmo, né, pessoas que esclareçam, e eles colocam para nós assim que é algo natural, que vai ser, ao longo do tempo a criança pode querer chamar a atenção dos pais, pode ser devido à imaginação dela se sentir muito sozinha, tem N explicações. Porém, nós sabemos também, e a doutrina nos esclarece, que aquela criança pode estar tendo uma experiência, um fenômeno mediúnico, sim. Ela pode. Por exemplo, a gente tem N casos, vamos pegar uns casos mais assim comum, que provavelmente a maioria dos senhores aí já viram, né? A questão de Valdo, por exemplo, né? Ele conta que aos 4 anos de idade, ele vem de uma família católica, onde ele conversa com a sua avó, Ana, e manda recado para a mãe. A mãe leva um susto, né? Então, o Divaldo, o Chico Xavier e outro, Raul Teixeira, tem outros exemplos, e até exemplos na família. Se vocês começarem a observar durante, assim, tem um vizinho, alguém que diz, essa criança fica falando sozinha, essa criança está conversando sozinha, com quem que ela conversa, né? Então, é muito comum, sim, vamos dizer assim, tem muitos casos, os pais deveriam agir de uma forma bem natural, assim como os psicólogos, sim, né? Até tem uma pesquisa que diz o seguinte, que em 10 crianças, 3 vão ter o seu amiguinho imaginário. Perfeito. Agora, Sandra, por que a partir dos 8 anos, isso é muito relativo, né? Pode ser antes, pode ser depois, o amiguinho imaginário deixa de existir. Some, né? Não aparece. Tá? Mas essa é uma resposta que tu tens 2 minutos somente para responder, porque o nosso programa está chegando no fim do primeiro bloco. Bom, realmente, tanto os médicos, psiquiatras, psicólogos colocam coincide com o que nós sabemos na doutrina espírita. A criança, ela conclui o seu processo reencarnatório, e ela vai estar mais, então, ligada às questões dos encarnados. Está ligado mais à materialidade. Então, encerra Herculano Pires nos diz isso, que termina uma fase da mediunidade e começa uma outra fase, né? Então, em função disso que a partir daí ela não vai mais enxergar os seus amiguinhos invisíveis, que poderão ser espíritos, na verdade. Dá para se dizer que até os 7, 8 anos ela está com um pé lá e outro cá. Exatamente. A partir disso aí ela fica com os 2 pés aqui. Exato. Certo, muito bem. Ela está muito mais propensa, muito mais sensível à sua, vamos dizer assim, captação de percepções. Perfeito. Está muito mais latente que qualquer outra fase. Perfeito. Humana. Estamos chegando ao final do primeiro bloco. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. A gente volta rapidinho, é só 2 minutos, não saia daí. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado.
Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Estamos conversando hoje, a nossa amiga, a nossa companheira, Sandra Margarida Fioravante, lá da Sociedade Espírita Fernando Duó. Na verdade, a Sandra é, digamos assim, companheira nova no Fernando Duó. A Sandra originalmente era da União dos Fiéis, não era? Sociedade União dos Fiéis. Sociedade Espírita União dos Fiéis, da nossa amiga Tereca. Exato. Eu tenho muito carinho, né, por essa sociedade, assim, fiquei lá 14 anos. 14 anos. E tenho grandes amigos e volta e meia eu tô lá, né, também. Com certeza. Então, um grande abraço a todos. Nós também enviamos um abraço do programa para a Tereca e para todo aquele pessoal da União dos Fiéis. Na verdade, assim, já deram a minha história na doutrina, né? Eu venho de uma família católica e eu comecei em 93, mas eu comecei numa casa, né? E depois eu me mudei e fui para a Sociedade Fernando Duó, Luz no Caminho Fernando Duó. Fiquei 10 anos. E aí, em função também de mudanças, né, que mudam, eu fui convidada para ir para a União dos Fiéis. Então, lá no Fernando Duó, estão dizendo que eles me emprestaram para o céu e agora eles estão me devolvendo. É uma brincadeira que se faz, né? Mas nós estamos falando sobre mediunidade em crianças. E Sandra, agora, o que fazer quando os pais descobrem, fundamentalmente aqueles pais espíritas, né, que já têm um certo conhecimento, percebem, não descobrem, mas percebem que a criança tem essa faculdade chamada mediunidade. O que fazer? De imediato, tranquilizar os pais, né, tanto espíritas e não espíritas, que agir de forma natural com a criança. Não pressionar a criança, permitir que a criança, porque essa manifestação, ela vai se dar de uma forma bem espontânea para a criança. Ela vai enxergar, ela vai conversar, para ela é algo natural para ela. Não causa sofrimento. Na maioria das vezes não causa nenhum sofrimento para a criança. Não há nenhum desgaste, nada. Ela vai estar interagindo com esse meio, né, com o plano espiritual, com os espíritos, de uma forma bem natural, bem tranquila. Então, vamos tranquilizar os senhores pais, assim, para que também ajam dessa forma, né, não pressionando, não incentivando, não brigando com a criança, dizendo que aquilo é invenção dela. Agir de forma natural. Observar muito o seu filho, observar essas questões, ver se tem indícios mesmo de mediunidade, se realmente não é algo da fantasia, do universo da criança, se ela não está vendo televisão, programas que estimulem esse tipo ou ela não está querendo chamar atenção, né? Então, há uma necessidade de o pai e a mãe observar mais de perto essa criança. E se for constatado mesmo que é um médium, agir com naturalidade, conversar quando ele se sentir com essa criança. Geralmente, a criança a partir dos 2, 3 anos, que ela começa com a fala, aí ela vai começar, ela vai dizer, o vovô teve aqui, tem um vovozinho aqui, tem um amiguinho aqui, tem uma menininha, tem um menininho brincando comigo. E os pais não devem ficar assustados. Não, eles devem dizer, tem um vovozinho, vem cá. Se a família tem um álbum, por exemplo, dos familiares, de um bisavô, de um avô, mas vamos ver, vem cá. Com 3 aninhos, chama a criança, mas vamos dar uma olhada aqui se o vovozinho é esse. E a criança vai apontar, tá aqui, ó, o vovô. Entender
que está sendo, né, não tá prejudicando essa criança, pelo contrário, está ali conversando. A gente tem que encarar a espiritualidade de uma forma mais natural. E não, né? Sobrenatural. Natural. De uma coisa mais natural. Na verdade, essa é a nossa condição. Sim. Nós somos um ser espiritual, né? Claro, não receio, nem com medo, nem... tirar o véu da ignorância, vamos dizer assim, ter mais esclarecimento sobre isso. Agora, Sandra, tu há de convir que para aqueles pais que desconhecem absolutamente mediunidade, espiritismo, etc., não é uma coisa muito normal eles se depararem com uma situação dessa quando a mediunidade é mais ostensiva, digamos assim, que a criança não fala somente uma vez por mês naquilo, não, aquilo acontece quase que sistematicamente. E os pais que não são espíritas, tu diria alguma coisa para eles? Primeiro, assim, que a gente observa e vê os relatos, principalmente na casa espírita, quando através do atendimento fraterno, né, que as pessoas se dirigem, a gente observa assim que os pais estão muito assustados, muito preocupados, eles ficam mesmo amedrontados até, né, não entendendo esse processo como uma coisa natural. Como a criança seja um médium ostensivo. O que é um médium ostensivo? Na verdade, é aquele que consegue perceber, ouvir e ver. Se a criança disser que uma vez lá, não é considerado uma médium, né? Não é. Médium é aquele que tem essa capacidade de interagir, porque a criança, ela não consegue entender com 3 anos por que o pai não está enxergando o amiguinho? Sim. Por que o pai não está enxergando o vovozinho, a pessoa? Ela não consegue ter essa condição de entendimento. Os pais é que tem que se perceber. A gente percebe também, Jader, é interessante isso, a gente que está na casa espírita, quando chega a um caso assim, que sempre alguém diz assim, leva lá na casa espírita. Sabe? É muito interessante, algo assim, conselho. Porque o plano espiritual a questão assim de amparo espiritual é muito grande. Às vezes a criança, ela vai nascer num lar não espírita, não necessariamente espiritual, ela pode, por exemplo, qualquer religião, ela pode dar indícios de mediunidade em qualquer religião, não depende da religião, já que nós falamos que é uma faculdade natural, orgânica do ser vivo, né, do ser humano. Né? Então, não depende disso. Então, a criança, para ela, é algo natural. Os pais, e é interessante que daí a primeira coisa que a gente ouve, os relatos, eu faço parte do atendimento fraterno também, muitos anos na União dos Fiéis, e o primeiro relato que a gente vê assim, levei para o psicólogo. Né? A primeira coisa, e deve ser feito mesmo. Deve ser feito, e deve, exatamente. Porque tem essas pessoas estão capacitadas para colaborar. Mas o que corresponde à questão da espiritualidade é mais da alçada, né, da doutrina espírita, de esclarecimento. E é interessante que elas dizem assim, olha, foi a minha vizinha. A minha vizinha, eu comentei o que estava acontecendo com a criança, né, com seu filho, e a vizinha disse, vai lá na sociedade. Sugeriu levar numa casa espírita. Sempre tem esse amparo, essa assistência, né? E na casa espírita, nós vamos encontrar pessoas capacitadas para poder ajudar. Né? Tranquilizar, porque se for assim algo, como eu disse, uma grande maioria não causa nenhum transtorno, né? Mas tem casos que aí a gente vai ver que tem crianças que não dormem, tem crianças que têm medo do escuro, que tem que o pai dormir junto, a mãe, tem medo de tudo, que enxerga, né, determinadas coisas que provocam sentimento de aflição. Então aí realmente há uma necessidade de procurar ajuda, né, através de pessoas de casas, vamos dizer assim, sérias,
né, que possam ajudar esse casal, essa família, né, buscar, então, por exemplo, através do passe, vai dar uma boa ajuda, né? O passe vai através da água fluidificada para acalmar, para a oração, né? E a prece com essa criança fazer. E Sandra, é fundamental também que os pais procurem entender o que está acontecendo com a criança. Sério? Porque muitas vezes os pais desconhecem absolutamente tudo a respeito daqueles sintomas que está acontecendo com a criança. Então, como tu disse, a melhor solução é também procurar um psicólogo, sem dúvida nenhuma. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas também procurar uma casa espírita séria, certo? Que tem um atendimento fraterno. Lá o atendimento fraterno ele vai se ver junto com a pessoa da casa espírita, só os dois, totalmente sigiloso, certo? E lá todo o esclarecimento possível, dando toda assistência, apoio, orientando esses pais, né? Se for um caso assim, vamos chegar agora, como eu disse, a grande maioria é tranquilo, é calmo, não deve ser encarado de forma natural. Mas tem alguns casos que nós vamos falar de assédios espirituais, de influenciação, onde porque assim, ó, tem dois casos. Essa criança, bebê, essa criança, a gente olha, a gente sente um profundo amor, né? Sim. Toda criança ternura, passa essa questão. Porém, ela é um espírito que já teve um passado. Tem uma história pretérita. Tem uma história. E ela deixou no plano espiritual amigos e também aqueles não tão amigos assim, né? Os seus desafetos, seus inimigos. De repente ele está nesse processo reencarnatório e no plano espiritual um irmão encontra essa criança. E ele não vai olhar a criança, ele vai enxergar o espírito da última reencarnação, da última, né, vida dele. Então ele vai dizer, encontrei a Sandra, né? A Sandra pequenininha, lá tá ela, né? Ela é muito bonitinha, queridinha, tudo, mas ela tem dívidas comigo. Então ele vem perturbar mesmo. E aí que tá o trabalho da casa espírita. Nós não vamos fazer um trabalho com a criança em si, a gente vai orientar os pais, né? Vai fazer com que os pais tenham algumas condutas de o evangelho no lar, a leitura, né? Que vai colaborar, as preces, as orações, né? Passes que vão tranquilizar essa criança, vão ajustar, porque às vezes também não tem nada a ver com a criança. A criança tem uma predisposição, como a gente já comentou, né? Mas esse espírito pode também na família, na mãe, né? Tem N casos, a gente sabe, nas obras e também nas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, que às vezes então você dá o nome lá da família, da criança e numa mediúnica o espírito aparece e diz, me prejudicou no passado, a mãe ou o pai, e agora eu estou aqui para resgatar isso. Então, através da doutrinação do grupo mediúnico, ajuda bastante a entender essa situação. Exatamente. Bom, é um assunto que suscita bastante interesse, bastante dúvida por parte dos pais, com certeza, mas infelizmente tudo tem um final, né? E o final do nosso programa chegou. Nós vamos agradecer, em primeiro lugar, a Sandra. Muito obrigado, Sandra. Tem 15 segundos. Bom, eu quero agradecer também essa oportunidade, né? E dizer assim para os pais cuidarem, observarem atentamente seus filhos, observarem, não... vamos dizer assim, não exaltar, não achar que o filho é um ser espiritual, de luz, não também aumentar para que essa criança ela tenha o seu processo natural, que ela não fique desenvolvendo o orgulho, a vaidade, né? É importante que os pais tenham esse conhecimento, não endeusar, não idolatrar a criança, meu filho é um missionário, né? Não.
uma forma natural, ajudando com uma boa, uma sólida, assim, vamos dizer, com caráter, desenvolvendo virtudes nessa criança, desenvolvendo qualidades, né, boas, o homem de bem, que a gente prega tanto na doutrina espírita, que é um bom caráter, ter ideias, né, que os pais possam colaborar com o seu desenvolvimento, porque não é por acaso que essa criança chegou nesse lar. Exatamente. E chegando ao final do nosso programa, agradecemos aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da CEDIC, Lar de Joaquina e Beltrame Casa Completa. Agradecemos mais uma vez pela audiência do nosso programa, que aumenta, é bom que se diga, cada vez mais. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Walter Beltrame Casa Completa.